Olá, seja bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos estudar o arcano número 2 do tarô de Waite, a sacerdotisa. Então, vamos lá. Para começar, já pegue a sua carta número 2 do tarô de Waite, a sacerdotisa. Inicie o exercício de olhar para ela e escrever no seu diário de tarô todas as impressões, sentimentos que esta carta transmite a você. Quais são as mensagens que ela te transmite, que ela te passa apenas ao olhar para ela, observando a imagem, as cores, os símbolos e a ação, o movimento que ela está fazendo. Aperte o pause desta aula para poder sentir sem a preocupação do tempo. Assim você vai se entregar e se conectar melhor com a carta. Quando estiver pronto, volte aqui e dê play para a gente continuar a nossa aula. Já em posse das suas anotações, vamos então continuar a historinha do louco. Seguindo a sua jornada, o louco encontra uma bela e misteriosa dama, coberta por um véu, sentada no seu trono, entre dois pilares. Ela é o oposto do mago, quieta enquanto o mago fala pra caramba, parada enquanto ele está sempre em movimento. O louco encontra ela à noite, depois de ter encontrado o mago durante o dia. Ela é a grande sacerdotisa e surpreende o louco ao saber tudo sobre a vida dele. Adivinha as ferramentas que ele carrega na sua trouxa e ainda diz a ele que sabe como utilizá-las e que pode ensiná-lo. Respeitosamente, o louco pede a ela que transmita todo o conhecimento que ela possui. O que ela faz? Em forma de pergaminhos e suaves sussurros. Agora, com o conhecimento suficiente para tomar decisões iniciais sobre o que quer e onde quer chegar, o louco empurra as cortinas e caminha para o futuro. O arquétipo da sacerdotisa simboliza o nosso conhecimento oculto, inconsciente, a nossa voz interior. Ela que nos guia até o outro lado quando estamos passando pela parte mais negra da nossa vida. Porque ela sabe o caminho. Ela visitou a terra dos mortos e retornou. Ela é todo o conhecimento secreto. A sacerdotisa pede que a gente una o conhecimento que possuímos com a sabedoria que carregamos, que herdamos dos nossos ancestrais humanos e que se encontra inconsciente em nossas mentes e que se manifesta através da nossa voz interior. Milhares de sacerdotisas foram assassinadas durante os longos anos da nossa história, mas elas não morreram. O arquétipo da sacerdotisa vive no nosso mundo interior e inconsciente. A sacerdotisa, junto ao arquétipo da imperatriz, que é o nosso próximo arcano, simboliza o poder feminino na mulher e a face feminina do homem. Resumindo, de maneira geral, a sacerdotisa simboliza a nossa voz interior. E quando ela aparece na sua vida de alguma forma, talvez o seu inconsciente esteja querendo comunicar que você precisa adicionar mais valor à sua intuição, à sua voz interior. Se você O arquétipo da sacerdotisa simboliza a nossa sabedoria interior. E quando ela aparece, ela vem dizer que necessitamos, que precisamos acreditar na nossa voz interior, unindo esta sabedoria, este mistério, com o conhecimento que a gente tem da nossa vivência, da nossa consciência, de tudo que experienciamos nesta existência. Pois é importante entender que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Sabedoria é o conhecimento experienciado. Então, eu tomo consciência de algo, eu conheço alguma coisa, eu aprendo algo, mas de fato, só vai virar sabedoria quando eu experienciar aquilo, colocar em prática, para que eu possa me dar conta do que realmente funciona e é real, verdadeiro para mim, daquilo que não é. Então, a sabedoria da sacerdotisa inclui ali toda a sabedoria herdada dos nossos ancestrais humanos, como também de todo
o mistério da criação, do mundo espiritual. Então, vamos lá? Então, aqui está o exercício que a gente faz sempre no início de cada arcano. Vamos, então, conferir o que vocês escreveram com o que realmente representa a carta da sacerdotisa. Então, ela vai representar sabedoria, equilíbrio entre as sombras e a luz, sem unificá-los, sem integrá-los. Identificando, o equilíbrio é assim, saber onde estão os extremos para que eu me mantenha no meio, para que eu saiba fazer uso, quando necessário, das minhas sombras e da minha luz. E, para tanto, é preciso que eu tenha um conhecimento profundo sobre mim mesma, sobre o meu interior e sobre as coisas que estão além da minha capacidade lógica de entendimento. Ela sabe usar da utilidade das sombras e da luz. É uma mulher infértil porque é uma mulher sábia. Então, é uma mulher que já alcançou a sabedoria, que já concentrou todo o teu poder criativo para enraizar, para desenvolver outro tipo de vida, outro tipo de criação. A criação do desenvolvimento, do conhecimento, da sabedoria divina. Ela não é mais uma imperatriz que tem todo o seu potencial criativo para criar e que tem uma conexão muito forte com a terra, com a matéria em si. A sacerdotisa, junto com a imperatriz, formam o poder feminino da mulher. Elas duas unidas. É a mulher sábia, anciã, com a mulher fértil, jovem. As duas juntas formam o poder feminino, representam o poder feminino na mulher. E também no arquétipo da mulher que vive no inconsciente de cada homem. Ela representa o autoconhecimento puro, poder e conhecimento espiritual, poder que alimenta o mar, despertar espiritual, interesse pela transformação interior. Ela sabe tudo. Não existe nada que ela não saiba, porque ela já visitou os dois mundos. Ela conhece todos os mistérios, todos os segredos da vida na Terra e da criação dos universos. Ela também pode ser chamada de papisa em alguns tarôs. É o mais difícil de qualificar apenas com palavras, porque ela significa muito e ela é o próprio mistério. Sendo o próprio mistério, fica bem difícil a gente desvendá-lo completamente. Muitos dos seus poderes e habilidades estão cobertos pelo véu do mistério. É por isso que é muito difícil de desvendar totalmente todos os significados e mensagens do arquétipo da sacerdotisa. Permite uma série mais ampla de interpretações. Ela é a voz interior ao nosso inconsciente, manifestação do inconsciente do mistério em nosso mundo cotidiano. Ela é a própria intuição. E o que é intuição? Intuição é aquilo que a gente ouve, entende, sente e não racionaliza. Simplesmente seguimos aquela intuição. Então, ela é, sendo ela o nosso poder intuitivo, ela é exatamente o nosso poder de manifestação do nosso inconsciente na vida cotidiana. É a busca por entender o mistério sem se ater em desvendá-lo completamente para não destruí-lo. Ou seja, é a busca por respostas que a ciência geralmente não consegue responder. Mas essas respostas, à medida que elas chegam para você através da sua busca interna, é importante não se apegar a esta resposta, a uma única verdade, entender que este mistério, que este inconsciente, ele é tão imenso e tão profundo que é impossível desvendá-lo completamente. E em posse desta consciência, você pode entender que nunca você poderá se envaidecer, porque senão
seria, então, a mesma coisa de não ter alcançado sabedoria nenhuma. É a base de onde surge o poder do mago. Potencial ilimitado, já que o permite transformar e criar o que deseja sua vontade. É a base, porque o mago, ele busca o poder, a sabedoria universal para transformar fogo em água, para realmente manifestar seus sonhos, unindo o conhecimento que ele tem na Terra, o conhecimento que ele se faz do mundo, as ações que ele tem. E este conhecimento externo, ele busca na sacerdotisa, ele busca fora dele, ele está sempre em movimento. Já a sacerdotisa, não, ela representa a busca deste poder que o mago busca nela, no mundo externo, ela busca interiormente, ela te convida a buscar este poder de forma interna. Então, esta é a diferença entre o mago e a sacerdotisa. Ele está sempre em movimento, ele está... O louco encontra ele durante o dia, já a sacerdotisa está sentada, parada, quietinha, introspectiva, e o mago encontra ela à noite. Equilíbrio entre o potencial e a criação, o masculino e o feminino. Ela sabe exatamente, ela conhece tudo, tanto o campo da ciência da matéria, quanto do campo universal e espiritual. Então, ela tem um time exato entre potência e criação. Ao invés de integrar os opostos, elas os mantêm separados, em equilíbrio, a balança em si mesmo. O poder não existe sem este equilíbrio. E aqui é interessante a gente refletir sobre este conhecimento, essa sabedoria pontual da sacerdotisa, quando ela não integra as sombras e a luz, e sim os mantém separados e em equilíbrio no sentido controlado, sob o seu controle, porque ela sabe muito bem quando ela deve usar das suas sombras e quando ela deve usar da sua luz, porque ela se conhece muito bem e não é nem um pouco insegura. Nenhum tipo de crença pode influenciá-la, porque ela é o conhecimento, ela é a verdade. Ela é a sabedoria. Então, por exemplo, muitas vezes a gente precisa usar das nossas sombras para sobreviver, para se defender, para ir adiante na vida. Então, se duas pessoas estiverem perdidas numa selva, quem mais tem chance de sobreviver? O agressivo ou o passivo? Se conhecer é não negar as suas sombras, e sim controlá-las, para que você possa fazer uso delas quando for necessário. Como também olhar para a tua luz, o teu potencial, e entender que uma coisa não existe sem a outra, e ambos se complementam e te impulsionam para frente. Ela representa o próprio inconsciente. Os poderes do inconsciente estão em nós, mas não podemos entender, mas a gente não consegue entender. Então, a gente tem um inconsciente, muitas coisas estão lá dentro, né? Traumas das nossas vidas, da vida de hoje, da nossa experiência terrena, influências da nossa ancestralidade, influência da ancestralidade humana. Ali está também todo o conhecimento da criação, todos os mistérios do universo, todas as nossas personalidades. A gente só consegue acessar esse inconsciente e estas informações através da sacerdotisa, porque ela nos dá o poder de controlar, de aprender a controlar essas influências no nosso comportamento e ações no dia a dia, no momento presente do agora. É a porta de acesso aos reinos que nunca entenderemos ou dominaremos por completo. E aqui também vale um adendo. É muito importante, quando a gente começa a ir em busca de autoconhecimento, ouvir a nossa intuição, confiar na nossa intuição, se manter no equilíbrio, e à medida que a gente vai expandindo consciência, alcançando outro tipo de conceitos de conhecimento, é muito importante entender que nunca
nunca vamos dominar completamente esses mistérios, nunca vamos conseguir desvendar completamente, pelo menos nessa realidade humana, né? Nessa condição biológica humana. É muito importante entender isso para que a gente nunca caia na armadilha do ego e não passe, então, a pregar verdades absolutas, né? Virar um pregador e não uma pessoa sábia, que compartilha a sabedoria e que entende que sabedoria não dá para ser ensinado, que cada um traça o próprio caminho para desenvolver a própria sabedoria, ou para acessar a sua própria sabedoria, que já existe no seu inconsciente. Um guia espiritual, um anjo da guarda, um mensageiro, pode simbolizar isso também, pode simbolizar a necessidade de ir em busca de ser o seu próprio guia. Guia para quem deseja aprofundar-se nas profundezas da mente, a fim de descobrir os verdadeiros poderes escondidos dentro de nós mesmos. E para isso, é necessário ter coragem. E, às vezes, é necessário que existam pessoas no seu caminho, anjos colocados, simbolizados através de terapeutas psiquiatras, professores, cursos, ciência, mestre espiritual, filosofias. É importante ir em busca deste conhecimento da matéria, até que meio que externo, para poder acender a tua luz interna que te ilumina neste processo de autoconhecimento, em busca de acessar a sabedoria interna que existe dentro de você. E para acessar este inconsciente, até alcançar o acesso a essas informações da sabedoria da sacerdotisa, é preciso enfrentar as nossas sombras, porque elas vão estar ali, na frente. É a primeira coisa em que a gente vai se deparar quando a gente mergulha no nosso inconsciente. E isso gera um certo medo e falta de coragem. É um poder parecido com o do mago, que invoca através do exterior para conseguir um efeito significativo no mundo. A sacerdotisa nos mostra que podemos usar esses poderes a partir do interior para transformar a nós mesmos, que existe essa possibilidade. O mago trabalha uma transformação na matéria, fogo em água, para a realização dos sonhos. A sacerdotisa nos alerta para que esses potenciais, essa sabedoria existe dentro da gente, para que então a gente promova a maior alquimia, a maior das transformações, a realização do maior sonho, que é transformar a nós mesmos. Não são tão espetaculares como os do mago, tão maravilhosos e que enchem os olhos, porque é algo externo da matéria. Mas quase sempre as transformações provocadas pela sacerdotisa são muito mais poderosas. Mistérios do inconsciente é a voz interior, é a tua intuição. Quando aparece, costuma indicar que se você é paciente, está aberto aos sussurros que lhe chegar do seu interior, as respostas lhe serão reveladas. Apenas tem que esperar e receber as mensagens. Ou seja, quando ela aparece, ela pede que ela fala, você tem sabedoria para resolver isso. A resposta está dentro de você, mas para você alcançar, para ter acesso a essas informações, a essa sabedoria, você precisa ter paciência, você precisa fazer um caminho de volta para dentro de si, se conhecer, para que então eu possa revelar a solução e a verdade para você. Tudo que você necessita saber já existe do seu interior. Ela te convida a olhar para as suas sombras, na promessa de que, se você aceitá-las, as sombras, os poderes da sacerdotisa servirão para você.
se assim você desejar, usá-los. Tudo que você necessita saber já existe no seu interior. Então, é como eu já disse, para você acessar, para que esses poderes da sacerdotisa se abram para você, é necessário enfrentar as suas sombras, porque quando você se dispõe a olhar para dentro de si, traçar um caminho interno, rumo a acessar a sabedoria da sacerdotisa, a primeira coisa que você vai se deparar é com as suas sombras, onde você deve aceitá-la e aprender a controlá-la, para avançar e alcançar a sabedoria da sacerdotisa. Alerta para a sabedoria interna, conexão com o espiritual, acalmar para você poder ouvir a intuição, ir em busca de conhecer a si mesmo e os próprios poderes, curar-se das dores e sombras emocionais, conscientes ou inconscientes, para poder tomar posse do próprio poder magístico espiritual, natural do espírito. A sacerdotisa existe em cada um de nós. O que ela pode indicar? O futuro é um mistério a ser desvendado. As influências ocultas e inconscientes influenciam seus comportamentos que determinam o seu destino. Então, aqui também é interessante a gente observar uma coisa. A leitura do tarô, como eu sempre digo, não é adivinhatória, ela é divinatória. É uma leitura de autoconhecimento. É como se você estivesse dialogando com um amigo, que é o tarô, que está te mostrando ali os arquétipos que existem no seu inconsciente e querem te passar alguma informação. O futuro, ele é bagunçado. O passado é organizado. E então, por que é difícil de prever o futuro? Porque muitas coisas no nosso inconsciente determinam e influenciam os nossos comportamentos, que determinam as nossas ações, que vão determinar o nosso destino, não é? Então, se eu tenho um copo e ele cai no chão, ele se quebra em 1000 pedaços. O passado dele é ele íntegro, ou seja, organizado. O futuro dele é 1000 pedaços. O que eu posso prever? Eu posso prever que aquele copo vai se quebrar ao cair para o chão, mas eu não consigo prever o número de cacos. Por quê? Depende da altura, depende da força em que ele é derrubado, do vento, de vários outros fatores. E esses outros fatores são exatamente os nossos comportamentos e ações. Existe uma prega, vai cair, vai quebrar, mas em quantos cacos? Aí vai depender. Por isso que não é possível prever futuro, e sim não prever, e sim determinar e ter certeza dos comportamentos que estão determinando um certo destino. E a partir daí, desta consciência, é possível mudar, é possível transformar o futuro. Através do quê? Transformando a si mesmo, tomando consciência dos seus comportamentos e de tudo que influencia estes comportamentos que te prejudicam, que te conduzem a um destino ruim. Sempre haverá um destino melhor para a gente. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Mulher sábia, que está ou precisa aceitar o caminho de conhecer a si mesmo e os mistérios do universo. Mulher infértil. Ou seja, é o seguinte, no tarô, quando alguém faz uma pergunta sobre eu vou engravidar e aparece essa sacerdotisa, a resposta é não. Mas você não pode dar essa resposta dessas formas, né? Você vai dizer assim, você vai se ater ao arquétipo da sacerdotisa, o que ela representa. Uma mulher infértil, porém, existe o conhecimento espiritual e existe o poder da medicina. Então, você pode dizer, de forma natural, não. Vai ter que consultar o médico e fazer um tratamento. Apenas isso. Então, a sacerdotisa, ela é uma mulher sábia que já passou que já foi uma imperatriz. E ela aceita o tempo e as transformações que o tempo causa nela. Porque ela entende que é este passar de tempo que faz com que ela se torne a sacerdotisa.
Ela pode indicar um momento de ir atrás de possuir as virtudes da sacerdotisa, um chamamento, um chamado espiritual, um chamado para autoconhecimento, um chamado para você parar e se observar e começar a questionar coisas que você nunca questionou e buscar essas respostas internamente. Indicação de que a pessoa pode estar ignorando a intuição. Indicação da busca eterna de confirmação fora de si. Ou seja, ela pode indicar, na maioria das vezes indica que a pessoa não está confiando na intuição dela. Está ignorando. E que está buscando confirmação da própria intuição no mundo externo. E a intuição não é algo que se confirma, porque ela só é intuição porque ela não é racionalizada. À medida que você racionaliza, ela deixa de ser intuição. E quando você racionaliza, você vai em busca de confirmar a intuição. Aí você perdeu tudo. Então, é uma indicação quando ela aparece para você ou para a pessoa que você está lendo o tarô, indica assim, confie na sua intuição e não vá atrás de confirmar nada. Não racionalize. Vá, sinta, confie. Quando ela aparece, a gente deve questionar. Quando aparece numa leitura de tarô para a gente questiona para a gente. Quando aparece para o cliente, para quem a gente está lendo, a gente questiona o cliente. Você ouve a sua voz interior e acredita nela? Você busca entender as coisas do mundo material e espiritual sem se ater a uma única verdade? Você prega a sua verdade para todos e quer que todos engulam a sua espiritualidade, ou o que você acredita que te faz bem e que te faz melhor, acreditando que isso é um modelo para que o outro deva seguir também. Você reconhece e respeita o mistério de tudo aquilo que a ciência não explica? Você se dobra diante do mistério? Quando encontra as respostas, você se acomoda? Tipo, que bom, pronto, já respondi isso aqui, eu não vou mais me preocupar com isso aqui, não. Isso agora eu vou pregar como uma verdade absoluta, porque eu encontrei essa resposta, isso faz sentido para mim, isso é o certo, e eu vou fazer todo mundo engula isso agora. A pessoa, quando ela se comporta dessa forma, ela estagna, porque o inconsciente, a busca por essa sabedoria é um processo eterno. Então, não dá para ter certeza absoluta que encontramos a verdade absoluta, se é que ela existe. Você conhece o seu próprio mistério? As suas sombras, o seu inconsciente? Você conhece a si mesmo? Sabe quais são as suas sombras e luz e o momento de fazer uso de uma ou da outra? Ou você mascara? Você diz que é só luz e mascara as suas sombras. E aí fica bem claro que é uma grande mentira o que você conta, pois neste mundo, neste planeta Terra, pelo menos, se a gente não fizer uso das nossas sombras, a gente não consegue sobreviver. Muito das nossas sombras são nossos instintos de sobrevivência. Tem controle sobre estas partes de si mesmo? Não é melhor controlá-las, controlar as sombras, os impulsos, os instintos, do que negá-los? Ou então dizer que integrou a tua luz? Não é melhor mantê-los separado para poder existir, para poder agir? O que te guia e alimenta a sua fé em si mesmo? Você está disposto a mergulhar em seu inconsciente para descobrir os seus verdadeiros poderes? Sente medo? Por quê? Tem medo de transformar si mesmo? Ok. Você então tem consciência do seu poder. Porém, és consciente de que o lugar onde ele se encontra, que é o inconsciente, é infinito. E este processo é para sempre? Portanto, tens seu ego sob controle? Você se considera uma pessoa sábia e que faz uso dessa sabedoria em todas as ações que conduzem à sua jornada? Você usa da sua sabedoria interna com calma, paciência, planejando os próximos passos, sem se precipitar, sem ansiedade? Você faz uso da sua sabedoria em todos os seus comportamentos e atitudes que determinam a sua jornada? Compreendes que ela se fortalece à medida que você amadurece? E desta forma, você aceita as transformações do tempo, do seu corpo? Você aceita envelhecer?
Você compreendeu realmente que a busca por respostas encontra-se no seu mundo interno e não no mundo externo? E é isso. Esta foi a aula sobre o arquétipo, o arcano número 2 do tarot de Waite, a sacerdotisa. Não esqueça, de hoje à noite, fazer a meditação da sacerdotisa e as notações, se de repente você sonhar com algo ou durante o dia tiver algum insight referente ao mistério que este arquétipo representa. O nosso próximo arcano é a Grande Imperatriz. Um dos arcanos que eu mais amo. Amo falar, conhecer e adoro quando ele aparece em qualquer tipo de tiragem. Espero você.